Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo nesse vídeo estudo aqui. A restauração, doutrina nível 1, segundo arco, terceira fase de Moisés a Davi. E antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, vamos aos recados. Lembrar você que nós teremos vídeo no nosso canal do YouTube até o dia 15 de dezembro, e nós teremos os áudios devocionais no nosso canal do Telegram até o dia 26 de dezembro, retornando com os vídeos no dia 10 de janeiro e com os devocionais no nosso canal do Telegram no dia 11 de janeiro. Outra coisa que eu quero passar para você é que nós teremos estudo complementar no vídeo de hoje. E o que eu vou conversar contigo no estudo complementar? Eu vou detalhar para você a respeito da fase de edificação e a fase da fundamentação. Então, o que faltou explicar para você entender melhor a diferença e as semelhanças entre uma fase e outra, eu vou estar passando no nosso estudo complementar. E o assunto também que eu estarei falando ali é a respeito da aliança não, é a respeito dos sacrifícios das duas testemunhas e os sacrifícios de Jesus. Então eu vou procurar explicar para você todas as suas dúvidas, tentar, né, baseado em todas as perguntas que já me fizeram sobre isso, trazer enxutinho para você a resposta. Mas caso você ainda tenha dúvida a respeito desse assunto, então é só você entrar em contato conosco pelo e-mail que está aparecendo nesse vídeo. E o que você vai aprender no vídeo de hoje? Eu irei explicar para você sobre a lei mosaica, o que é importante você entender a respeito dela. Eu vou falar com você sobre a estrutura do plano, que é algo que a gente fala em todos os vídeos. Eu também vou estar passando para você sobre a passagem do tempo. Lembra que eu disse no vídeo anterior que eu vou estar corrigindo aqueles períodos de tempo que eu coloquei errado? Então, eu vou explicar isso melhor sobre alguns pontos no vídeo de hoje. Mas um assunto importante que eu vou tratar no vídeo de hoje é sobre os transicionantes. Quem são os transicionantes? São as pessoas que são responsáveis para ligar uma fase à outra. E por que eu quero falar um pouquinho deles? Porque muitas vezes você só presta atenção no personagem principal, né? No aparentemente o personagem principal de uma fase para a outra. Mas você tem que entender que sem os transicionantes, nada do que foi realizado em cada fase teria acontecido. E é por causa disso que eu quero falar um pouquinho de cada um deles em cada fase. Então, querido, sem mais demora, me acompanhe na leitura. Primeiro texto, 1 Coríntios 12, 4, 7, diz assim: existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Os transicionantes são os responsáveis tanto para proteger o que já foi conquistado, quanto para preparar o caminho para a próxima fase. Em outras palavras, eles são os responsáveis para passar o bastão para o próximo responsável ou próxima fase. Os transicionantes de cada fase são: primeira fase, quem foi o elo de ligação da primeira fase? Matusalém. Ele era filho de Enoque e avô de Noé. Ele foi essencial para manter Noé nos caminhos da justiça, além de ser seu principal apoio em seu chamado. Então, no livro de Jassá, nós vemos isso muito bem. Se não fosse por Matusalém, a primeira fase não teria tido seu êxito. Por quê? Porque Noé era bisneto de Enoque. Então, tinha Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E a fase entre um ponto e outro foi 600 e poucos anos. Se Matusalém não tivesse permanecido nos caminhos do seu pai, e instruído o seu neto a permanecer também nesse caminho, nós não teríamos tido êxito na primeira fase. Por quê? Porque Noé não tinha referência paterna, porque Lameque, ele era ímpio. Eles não permaneceram nos caminhos do Senhor como seu avô Enoque, como seu pai Matusalém. Você lê no livro de Enoque, também em Gênesis, que Lameque foi o primeiro polígamo
da história humana. Ele foi o primeiro homem que teve duas mulheres ao mesmo tempo. Então, se dependesse de Lameque para que Noé cumprisse os propósitos do Senhor, ele não conseguiria. Foi através do seu avô Matusalém que ele teve o seu êxito. E você também vai ler no livro de Jassá que o início do ministério de Noé a pregar para as pessoas a respeito da justiça de Deus foi ele e o avô dele, Matusalém, quem fez esse processo. Então, Matusalém foi o homem da transição, o elo de ligação entre Enoque e Noé na nossa primeira fase. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos lá. Quem foi na segunda fase? Shem, filho de Noé. Ele, junto de seu pai, foi essencial para instruir Abraão nos caminhos da justiça e preservar sua vida no tempo em que ela estava sendo ameaçada. Ele também foi responsável pela instrução de Jacó no caminho da justiça. E você também consegue perceber isso no livro de Jassá. Shem, ele viveu 600 e poucos anos e ele instruiu tanto Abraão quanto Jacó no caminho da justiça e ele protegeu, porque na infância a vida de Abraão estava ameaçada de morte, e ele escondeu Abraão por quase 50 anos. Abraão ficou na casa de Noé e o seu filho Shem por quase 40 anos lá, escondido, até que o perigo de vida de Abraão passasse. Então, sem Shem, Abraão não teria sido o homem que ele foi e nem cumprido o propósito que ele cumpriu. Quem foi o terceiro transicionante na terceira fase? Na terceira fase tivemos muitas pessoas: José, Joquebede, Miriam, Josué, Juízes e Samuel. José foi quem estabeleceu o caminho para a entrada do Egito. Joquebede, que escondeu Moisés por 3 meses, e Miriam, que orquestrou o encontro de Moisés com a filha de Faraó. E Josué, que deu início, e os juízes que deram continuidade à conquista de Canaã. E Samuel, que preparou e ungiu a Davi e auxiliou a organizar o reino. Então, nessa fase que nós iremos falar hoje, nós tivemos várias pessoas essenciais para o bom andamento desta fase. Se não fosse por Samuel, Davi não teria sido escolhido. Se não fosse por Josué, o povo teria ficado disperso, porque depois da morte de Moisés, Josué deu andamento à conquista, tanto que a primeira conquista, de fato, militarmente falando, foi Josué quem preparou. Os juízes que durante um período de vários anos, de vários séculos, permaneceram levando o povo a conquistar a terra, levando o povo a permanecer no caminho da justiça. E Miriam, que orquestrou todas essas pessoas, foram essenciais para o bom êxito desta fase que nós iremos falar hoje. Mas vamos dar continuidade aqui. Quarta fase. A primeira fase é 100% transicionante, ou seja, onde todos os participantes dela tinham a mesma responsabilidade de proteger o que já foi conquistado e lançar fundamentos para a próxima fase ou pessoa. É a primeira fase profética, que começou com Elias e terminou com João Batista, ok? Vamos para a próxima fase. Quinta fase, João Batista, o transicionante mais famoso da história. Foi responsável para preparar o caminho para o sacerdócio do primogênito. Sexta fase, segunda fase 100% transicionante também. Então foi a fase que começou no início de 1700, né, lá nos meados de 1700, 1730 e terminou em 1980, certo? Sétima fase, que é a fase que nós estamos agora, que é a fase das duas testemunhas. Assim como ocorreu na fase de Moisés, muitas pessoas foram e são responsáveis para a preparação do caminho para o sacerdócio das duas testemunhas. Entre elas, irei destacar Miles Monroe. Miles Monroe foi o responsável para reintroduzir o conceito de reino após o advento da geração da iniquidade. Ainda que sua revelação não fosse completa, ela se tornou indispensável para fundamentar o caminho da penúltima fase. Então, querido,
falando um pouquinho da sétima fase aqui, que é a fase que nós estamos agora, tem muitas pessoas que foram e são responsáveis para dar êxito, para fundamentar, palmilhar o caminho das duas testemunhas. Eu destaquei Miles Moore, mas eu também posso falar das pessoas que restauraram o princípio da igreja nas casas, o mover celular, seja ele G3, G5, G2, pequenos grupos, PGs, não importa, mas tirar a igreja dos templos e retornar para casa, isso foi essencial para o ministério das duas testemunhas. Mas Miles Moore, eu estou procurando destacar porque foi ele, nesta geração, que começou a dizer para você, e aqui está aparecendo alguns livros dele, né? O Redescobrindo o Reino, Como Entrar no Reino, você está vendo a capa deles aqui. Ele foi essencial para dizer para você que você deveria enxergar Elohim e todo o seu sistema de governo e ação na sua vida como um reino. Sem Miles Moore, você ainda ia acabar tendo uma visão muito religiosa a respeito da verdade. Foi ele que começou a quebrar o seu entendimento sobre entender que há muito mais do que a religião e que o reino e a religião não têm absolutamente nada a ver. Oitava fase. Quem vai ser os transicionantes da oitava fase? Os filhos das duas testemunhas e a sua equipe base. A parte registrada do Ministério das Duas Testemunhas ocorre durante a abertura do sétimo selo. Entretanto, até que todos os eventos deste selo tenham a sua conclusão, os filhos das duas testemunhas e os demais membros da equipe base serão os responsáveis para continuar o testemunho e preservar os arrependidos até o estabelecimento do período milenial. Então, querido, o que eu quero explicar para você a respeito da oitava fase? A oitava fase começa no estabelecimento do período milenial, ok? Com o retorno de Jesus e o estabelecimento do período milenial. Só que as duas testemunhas, elas não vão ficar até o final do sétimo selo. O ministério dela, esses 3 anos e meio que vocês leem em Apocalipse, ela vai ocorrer no meio ali do sétimo selo. Então, depois disso, até que Jesus de fato retorne, vai levar ainda alguns meses. E nesse período de alguns meses, quem vai estar conduzindo e terminando de fazer a transição do povo para o período milenial e também terminando os testemunhos dele para ver quem mais irá se arrepender nesse processo, é os filhos das duas testemunhas. Sim, eles têm filhos. E, e a equipe base que já está sendo formada e montada dessa liderança, ok? Então, não se preocupe, quando a gente chegar nessa fase, na sétima fase, eu vou terminar de explicar com mais riqueza de detalhes a respeito das duas testemunhas e também com mais riqueza de detalhes a respeito do ministério de Jesus, para você entender tudo certinho. Mas, já adiantando para você, se você é pré-tribulacionista, querido, você acredita numa mentira, se você é tribulacionista, você também está meio certo, porque na realidade toda a igreja vai passar pela tribulação de uma forma praticamente completa, certo? E isso é o motivo do ministério das duas testemunhas. Queridos, agora nós iremos falar sobre a passagem do tempo. Eu quero que você saiba exatamente quanto tempo durou a fase de Moisés e Davi, até do início de Abraão até Davi. Belezinha? Enoque 93:9 diz assim: subsequentemente, na quarta semana, durante a sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. A passagem do tempo, do nascimento de Abraão até a entrada de Jacó e sua família ao Egito, se passaram 290 anos. Deste tempo até a saída do povo de Jacó dessa nação, foram 215 anos. Os 430 anos referidos nas Escrituras é o tempo decorrido entre o pacto divino estabelecido com Abraão até a saída de seus filhos do Egito. E aqui estão aparecendo os textos, ok? Da saída do Egito até a conquista final de toda a região cananita, que foi culminada por Davi na tomada de Jebus, que posteriormente se chamou Jerusalém, foram 446
anos. Ao todo, entre o pacto feito entre Deus e Abraão, a conquista da terra prometida foram 876 anos aproximadamente. Ao todo, a fase de Moisés e Davi, tendo início com o nascimento de Moisés e finalizando com a conquista de Jerusalém, durou aproximadamente 566 anos. E aí, quando a gente corrige o tempo de tudo, você deve estar se perguntando assim, mas, Chaya, por que que demorou tanto? 800 e poucos anos entre a promessa que Deus fez com Abraão até a conquista de Jerusalém. E eu vou te relembrar aquilo que eu falei com você na nossa primeira fase, quando eu estava explicando sobre Noé, que os planos de Deus não falham, mas se atrasam. Então, vamos começar com o seu Abraão. Deus havia feito uma promessa que ele deveria ter um filho com Sara. Depois desse pacto de Gênesis 15, Deus prometeu, mostrou para ele tudo aquilo que ele queria. Então, o seu Abraão, ao invés de esperar a promessa de Deus com Sara, resolveu, junto com Sara, dar uma ajudinha para Deus e ter um filho com Agar, a egípcia. O que aconteceu? Isso atrasou 17 anos da nossa história. Aí nós vamos chegar ao seu Moisés. Moisés, como eu já falei com você, ele sabia, e você lê isso em Atos 7, que ele iria libertar o povo de Israel. Só que o seu Moisés pensou nisso 10 anos antes do prazo correto. Se desesperou, matou um egípcio e aí fugiu para o deserto. E isso atrasou mais 40 anos. Aí nós iremos começar a falar do período de Juízes, quando o povo de Israel não quis se submeter a Deus. E isso fez com que se atrasasse mais ou menos quase 300 anos. Então, eu quero hoje, o vídeo de hoje está muito. Tem uma mensagem subliminar no vídeo de hoje. O que eu quero trazer para você? Primeiro, você tem um papel a desempenhar no tempo que nós estamos vivendo hoje. Você pode ser um ator principal ou um homem de transição que, para Sião, é tão importante quanto aquele que é o rosto do grupo, vamos dizer assim, que é o garoto propaganda do plano. Mas, se você não estiver na sua posição, essa fase que tem a pretensão de durar 90 anos, ela pode se estender muito mais. E foi isso que o povo de Israel fez. Algo que era para ser tão simples, eles atrasaram. E eu nem contei os 40 anos que eles passaram no deserto por causa da rebelião deles. Então, se você somar 300 anos, mais 40, mais 17, você vai chegar a um número que eu não estou contando agora, que passou com certeza os anos de atraso, porque as pessoas não estavam nos seus devidos lugares fazendo aquilo que elas tinham que fazer. Mas, querido, vamos agora entender o que foi que aconteceu, ter alguns detalhes a mais sobre essa fase de Moisés e Davi, ok? Vamos lá? Terceira fase, de Moisés a Davi. Quais eram os problemas dessa época? Todos os problemas iniciados por Nimrod em Babel foram solidificados pelo Egito. O Egito tornou a iniquidade constitucional, assim como ocorre hoje, onde há leis que protegem o pecador e apoiam a sua rebelião. Exemplo: no Egito, o incesto era uma prática comum e altamente estimulada para manter a linhagem dos faraós pura, entre outras aberrações. Todavia, assim como ocorre com algumas nações hoje, toda a podridão do Egito era disfarçada com uma bela maquiagem de cultura e avanço tecnológico. Você sabia que a primeira operação cardíaca aconteceu no Egito? Né? A primeira operação cardíaca dessa época, vamos botar assim, né? Depois do dilúvio. As pessoas tratavam o Egito como os brasileiros tratam os Estados Unidos atualmente, como uma terra que mana leite e mel, onde toda boa vida e prosperidade está lá. O Egito, com seu encanto, desvirtuou todas as nações que viviam próximas a ele em sua época, e foi por causa disso que foi a primeira nação a sofrer a punição divina.
Então, como você vai ler no estudo complementar, toda fase de edificação é uma fase de colheita, mas nem sempre é uma colheita de vidas. Se você reparar na primeira fase, a de Noé, Noé só conseguiu salvar a sua família. Mas foi uma fase de colheita, sim, porque os iníquos colheram aquilo que eles plantaram. E você precisa entender que a fase de edificação tem essas duas pegadas. E a fase de Moisés é uma fase de edificação, aonde houve o colhimento, o recolhimento dos descendentes de Abraão do Egito, mas também Israel foi o instrumento de punição de Deus de todas as nações que estavam se rebelando contra ele desde o tempo de Nimrod. E começou com o Egito, começou trazendo vergonha para aquela nação que as pessoas se apoiavam, porque quando tinha seca, o pessoal corria para onde? Para o Egito. Quando queriam aprender, crescer, cultura, isso, o pessoal ia para onde? Para o Egito. E aí as pessoas tinham uma ilusão do Egito, como acontece com o pessoal que tem uma ilusão dos Estados Unidos hoje, eu percebo isso no Brasil. Tem pessoas que acham que os Estados Unidos sei lá, é o paraíso na Terra, é a versão ocidental de Israel. Aí fico na disputa, né? Não sabe qual país idolatram mais, se idolatra Israel ou se idolatra os Estados Unidos. O pessoal fica nessa disputinha aqui, né? Mas em relação à vida próspera, né? A vida uma vida melhor, a todas as oportunidades, o pessoal trata os Estados Unidos. E da mesma maneira, o pessoal trata o Egito. Da mesma maneira, o pessoal naquela época também tratava o Egito, só que assim como ocorre nos Estados Unidos, que tem vários princípios de iniquidade institucionalizado. É institucionalizado o aborto, o assassinato de crianças. Né? Tipo assim, existe uma divisão racial profunda nos Estados Unidos. Existem bairros de negros que, se um branco for, ele é desrespeitado. Bairros de branco que, se um negro for, ele pode até acabar sendo morto. Mas lá, na cabeça de boa parte da população mundial, é a terra que manda leite e mel, exatamente como ocorria no Egito. Então, a punição chega uma época da plantação, mas chega uma época da colheita, que podemos colher os arrependidos, mas também aqueles que desobedeceram e desonraram a Deus também serão punidos. E a fase de Moisés, querido, foi exatamente assim. Vamos recolher o povo que se arrependeu, mas agora a medida da iniquidade dos cananitas e amorreu e todas as nações daquela região. Agora bastou para mim. Agora chegou a hora de eles começarem a colher aquilo que eles plantaram. E eu quero que você entenda que você está numa fase de colheita. Aqui nessa sétima fase, não vai ser um dia grande e terrível, o dia do Senhor. Grande para você que se arrependeu, mas terrível para aqueles que não se arrependeram. Então, querido, foi isso que aconteceu na fase de Moisés. Como o Egito era o ídolo que todo mundo se apoiava, era importante que ele fosse o primeiro a ser envergonhado. Então, por isso que ocorreu as 10 pragas, por isso. E tu imagina, não, as 10 pragas tiveram. Não foi só as 10 pragas que quebraram a economia do Egito. A saída dos escravos também quebrou, porque toda a economia do Egito era em cima do sistema escravocrata. Aí você imagina mais de 3 milhões de escravos indo embora. O que sobrou? Nada, absolutamente nada. E assim vai ocorrer com todas as nações que desvirtuaram pessoas nessa geração. Não vai sobrar nada, absolutamente nada. Vamos continuar. O que você precisa entender sobre a lei mosaica? A lei mosaica era um sistema misturado de conduta, ou seja, que não apresentou a justiça de Sião de forma completa, pura. E ela apresenta 3 grupos específicos de leis. Primeiro, leis de Sião. Os 10 mandamentos são o melhor exemplo do grupo de leis que compõe os princípios eternos da justiça. Segundo, leis paliativas, medidas provisórias.
Como já foi ensinado, cada fase foi responsável para restaurar pilares específicos da justiça. Por causa disso, os problemas decorrentes de pilares não abordados foram contidos com medidas paliativas ou provisórias, até o tempo em que eles deveriam ser corretamente tratados. Também há casos em que as leis estabelecidas serviam apenas para aquele tempo específico. E o terceiro grupo de leis que você encontra na lei mosaica? Leis específicas para os descendentes de Abraão. Nem todas as leis criadas nos tempos de Moisés se aplicam a todos, mas somente aos hebreus israelitas, ou seja, a linhagem de sangue de Abraão e Sarai. Por que é importante você saber disso? Deixa eu ler o texto aqui, Atos 15, 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, para que você não se judaize, ou seja, não se torne um judaizante. Um judaizante é alguém que, mesmo não sendo de fato um israelita e nem mesmo um adepto ao judaísmo, decide honrar parte das religiões ou tradições judaicas. Inicialmente, este comportamento surgiu das dificuldades que ex-fariseus tiveram em migrar para a nova fase iniciada por Jesus. Todavia, se tornou uma prática comum entre qualquer pessoa que não possui uma revelação ou o entendimento correto do ministério de Jesus. Então, sobre a fase, eu queria destacar esse aspecto da lei mosaica. Então, a lei mosaica ela tem três conjuntos de lei. A gente fala que a lei mosaica era um sistema misturado de conduta, porque primeiro tinha os princípios da justiça, um exemplo muito claro disso são os 10 mandamentos. Depois tinham medidas provisórias, por quê? Porque Moisés não restaurou todos os pilares da justiça. Então, um exemplo, um dos pilares que não foi restaurado desde a queda do homem foi o pilar da família. O pilar da família vai ser restaurado nessa fase. Então, houveram tinha várias estruturas de família naquela época. Tinha um homem que tinha mais de uma mulher, tinha um homem que a mulher dele era um despojo de guerra, então quando eles conquistaram algumas nações, pegaram algumas mulheres dessas nações e casaram com elas. Tinham homens que não tinham mulheres, que só tinham concubinas. Então, exemplo, um homem que tinha duas mulheres, aí só que ele gostava mais de uma do que a outra. E aí ele tinha tendência ao quê? A só honrar o filho da mulher predileta enquanto desprezava o filho da mulher que ele não gostava tanto. Então tinha vários problemas que Moisés teve que criar medidas provisórias para conter isso até que chegasse o tempo aonde esse pilar deveria ser restaurado. Então, as medidas provisórias são leis que elas caíram em desuso assim que o pilar da justiça sobre aquela área foi restaurado. Um outro exemplo de medida provisória é o sacrifício por meio de animal. Era uma medida provisória. Mas, além disso, querido, existem leis específicas para a linhagem de Abraão. E uma delas é a circuncisão. A circuncisão era quando havia um corte no prepúcio para selar o pacto de sangue entre a linhagem de Abraão com Deus. E essa é uma lei que era exclusivamente para os descendentes diretos de sangue de Abraão. Não é para qualquer um e não é para qualquer pessoa. Mesmo um adepto do judaísmo, da religião judaica, se ele não for um israelita, um descendente direto de Abraão, certo? Da linhagem de Abraão, a lei da circuncisão não é para ele. Só que aí, né, essa realidade a respeito da lei mosaica ficou confusa quando na iniquidade, na primeira fase da iniquidade que vocês leram ali no início, né, que nós lemos que na sexta semana o coração das pessoas ficaram obscurecidos, a sabedoria foi embora. Então, nesse período surgiu a religião do judaísmo. E aí qualquer pessoa poderia praticar todos os princípios da Torá, até aqueles que não estavam diretamente ligados
a eles que não eram descendentes, porque como você sabe, ou talvez você não saiba, nem todos os judeus são de fato israelitas. A maioria das pessoas são adeptos, né, que são adeptos da religião do judaísmo, certo? Então, por exemplo, eu sou brasileira e aí eu me converto ao judaísmo. Aí, a partir de hoje, as pessoas começam a me identificar como judia. Mas, na realidade, eu não sou judia. Muitas pessoas hoje no Brasil que dizem que são judeus, quando você vai olhar a linhagem delas, elas não têm sangue israelita, elas não são descendentes de Abraão diretamente. Na realidade, elas têm um ancestral que se converteu à religião do judaísmo e passou a ser chamado de judeu por causa disso. Mas voltando um pouquinho, ou atrasando um pouquinho da história, quando na época de Jesus o judaísmo então imperava e a corrupção da aliança estabelecida por Moisés se tornou tão abundante que gerou várias vertentes. Então nós tínhamos os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. Os fariseus, então, eles promoveram a distorção no nível extremo, que além de todas as leis que foi estabelecida por Moisés, eles ainda tinham mais 613 ou 636 mandamentos. Então, o cara que era fariseu, ele tinha que seguir as leis de justiça, as medidas provisórias, as leis específicas para os descendentes de Abraão, sendo ele ou não, mais os 600 e poucos mandamentos dos fariseus, que hoje você conhece por Talmud. E aí, só que no período de Jesus, alguns fariseus creram de fato que ele era o Messias. Só que eles tiveram muita dificuldade para migrarem, porque esse é um problema que nós enfrentamos hoje nessa fase, de levar as pessoas a migrarem para a fase das duas testemunhas, certo? E Jesus também passou esse problema de levar as pessoas a saírem da fase de Moisés para migrarem para a fase dele. E quando os gentios começaram a se converter e os judeus, eles são extremamente preconceituosos, né? Os israelitas nem tanto, mas os judeus são. Então, eles começaram, os gentios, os goins, os que não são da linhagem de Israel, e às vezes eram caras que também não eram da linhagem de Israel, mas começaram a dizer não. Se eles realmente querem reconhecer Jesus como Messias, eles têm que guardar a lei de Moisés. E por que esses homens disseram isso? Por causa que eles não tinham uma revelação completa do ministério de Jesus. E é isso que ocorre com você quando você não tem uma revelação completa do ministério de Jesus. A sua tendência é voltar para a fase de Moisés. O cristianismo destruiu a visão correta do ministério de Jesus na vida das pessoas. E é por isso que você vê muitas igrejas honrando a fase de Moisés e praticando atos judaicos. Aí tem festa do tabernáculos, tem o toque do chofar, é gente usando o quipá, usando o talide, guardando circuncisando, não são nem descendentes da linhagem de Abraão e estão circuncisando. Por quê? Porque o cristianismo destruiu a visão de vocês a respeito do ministério de Jesus e da fase dele. Tanto que a primeira parte, a primeira fase do ministério das duas testemunhas é restaurar a visão correta de Jesus e o seu ministério na vida das pessoas, para depois implementarem a fase deles. Então, por quê? Porque Jesus é a porta. Se você não entender corretamente o ministério de Jesus, você não vai ter como chegar e vivenciar a realidade do ministério das duas testemunhas. Então, geralmente, as pessoas que não têm uma revelação completa do ministério de Jesus, elas acabam se judaizando, elas acabam, então, tentando honrar a Deus por meio da antiga aliança estabelecida com Moisés. E aí você vê todas essas confusões por aí. Mas não, querido, a única coisa que você deve guardar da lei mosaica são apenas os princípios de justiça. As medidas paliativas e aquelas leis que têm a ver somente com o povo de Israel, descendente de sangue de Abraão, isso você não precisa guardar, porque eu quero dizer para você que o equivalente da circuncisão de Abraão é o batismo nas águas. E nós iremos explicar isso para você no terceiro e último arco da fase da infância, que é o doutrina nível 1,
que é os fundamentos do Evangelho de Jesus ou da doutrina de Cristo. Então, você vai entender que o equivalente da circuncisão é o batismo das águas. Então, você não precisa se circuncidar, você é mulher, não precisa no período da sua menstruação ir dormir em outro quarto, nada dessas palhaçadas que eram medidas paliativas e provisórias, importantes para a época deles, mas que não tem absolutamente nada a ver com a nossa época, tá bom? Então, agora vamos terminar o vídeo de hoje falando a respeito da estrutura do plano também na fase de Moisés a Davi. Vamos lá? Identificando a estrutura do plano. Chamamento do pacificador líder, então você pode compreender isso em Êxodo 3, 4 a 22 e 1 Samuel 16, 12 e 13, né? Tanto de Moisés quanto de Davi. Treinamento e capacitação do líder, Êxodo 4, 15, Salmo 16, 7, etc. Chamamento e capacitação da equipe de líder. Moisés contou com seus irmãos, e depois com todo um corpo de sacerdote, profetas e juízes, já Davi, além de Samuel e os líderes já instituídos desde Moisés, também pôde contar com os Giborins, um grupo seleto de guerreiros que era o grupo de elite de Davi. Os Giborins você pode encontrar na versão em português chamado de Os Valentes de Davi. Então eles eram a tropa de elite da época, assim. O testemunho do reino e da porção da justiça, você encontra esse texto em Êxodo 5, 1 Samuel 17. A recuperação e discipulado dos rebeldes arrependidos, com poucas exceções, porque você vê em pessoas de outras nações que se converteram nesse período também. Tanto no caso de Moisés quanto no caso de Davi, os ex-rebeldes arrependidos era a própria nação de Israel. Punição e estabelecimento da justiça na terra, desde a implosão do Egito provocado por Moisés, culminando na conquista total de Canaã, realizada por Davi. Então, querido, nós encerramos o vídeo de hoje. Até domingo que vem. Não esqueça de estudar o estudo complementar. Deus abençoe você.